Começando pelo cavaleiro que com certeza não poderia ficar de fora dessa lista. Sim, meus amigos, estou falando de Shun de Andrômeda. Entre as armaduras de bronze, a armadura de Andrômeda chama bastante a atenção, já que ela possui poderosas correntes. Como sabemos, na mitologia grega, a princesa Andrômeda teria sido acorrentada em uma rocha para servir de sacrifício a Poseidon. O deus dos mares enviou um monstro marinho conhecido como Cetus para devorar a princesa. Porém, em determinado momento, ela acaba sendo salva por Perseu, que além de estar utilizando o cavalo alado Pégaso, ele também tinha a cabeça da Medusa. Assim como a história de sua constelação, Shun é alguém que sempre busca se sacrificar pelos seus amigos. O cavaleiro, apesar de ter um dos maiores cosmos entre os cavaleiros de bronze, não gosta de lutar e sempre evita o combate. E na maioria das vezes suas correntes o defendem por conta própria. Shun, em sua primeira batalha contra Jabu de Unicórnio na Guerra Galáctica, não precisou nem sequer se esforçar para derrotar o seu adversário. Jabu acaba sendo derrotado sozinho. Ao tentar avançar até Shun, ele acaba sendo atingido e eletrocutado pela corrente de Andrômeda. As correntes que acompanham a armadura de Shun são divididas em duas: a corrente defensiva e a corrente ofensiva. Elas também são conhecidas como corrente nebulosa. Shun pode utilizar a corrente de Andrômeda para atacar, tendo também a variação chamada onda relâmpago. Porém, a corrente defensiva tem diversas outras variações que conseguem proteger o cavaleiro. As mais conhecidas são a nebulosa de Andrômeda, a defesa circular, a teia de aranha, a rede de Andrômeda, entre outras. A corrente de Andrômeda também é capaz de sentir o perigo e até mesmo avisa a chegada de Ikki de Fênix na Guerra Galáctica, quando esse ainda era um inimigo. Além disso, ela tem o poder de atravessar dimensões, e na Batalha das 12 Casas, Shun consegue atingir o Grande Mestre do Santuário. A corrente de Andrômeda entra pela fenda da outra dimensão e atinge Saga, que controlava a armadura de Gêmeos à distância. O poder da corrente de Andrômeda é inquestionável e podemos dizer que com certeza ela é a corrente mais poderosa do exército de Atena, tendo habilidades incrivelmente úteis em batalha. E o que comprova isso é que Shun, na saga Episódio G, mesmo se tornando o novo Cavaleiro de Ouro de Virgem, ele ainda acaba utilizando técnicas concorrentes. Porém, dessa vez, Shun utiliza correntes douradas feitas de cosmo. Sim, meus amigos, Shun é capaz de materializar correntes douradas de cosmo na armadura de Virgem, e então luta utilizando elas como se fossem as correntes de Andrômeda. Mas agora bora pro próximo personagem. O segundo personagem que utiliza correntes em batalha e nos foi apresentado nas primeiras sagas de Saint Seiya é ninguém menos do que Andrômeda Negro. Esse é um dos 4 grandes cavaleiros negros, sob o comando de Ikki de Fênix. Como sabemos, Ikki acaba se tornando o senhor dos cavaleiros negros, e como um exército ele os utiliza para roubar a armadura de Sagitário e enfrentar os cavaleiros de bronze. Dentre os cavaleiros negros, controlados por Ikki, 4 deles se destacavam por seu grande poder, sendo eles Dragão Negro, Cisne Negro, Pégaso Negro e Andrômeda Negro. O seu nome verdadeiro até hoje é um completo mistério, e o Cavaleiro Negro é um guerreiro renegado pelo Santuário e por Atena, assim como seus iguais. No anime, sua corrente negra foi destruída após enfrentar Shun de Andrômeda, e o golpe da corrente negra transforma as correntes de Andrômeda Negro em serpentes negras, que mordem e estrangulam o seu adversário. E ao contrário de Shun, meus amigos, esse cavaleiro é bastante insensível, e no mangá ele enfrenta o Cavaleiro de Andrômeda na Caverna dos Ventos do Monte Fuji, no Japão. Andrômeda Negro ficou responsável pelo corpo da armadura de ouro de Sagitário, sendo um inimigo terrível para Shun, já que ele o atacou covardemente quando estava em uma situação difícil. Shun tentava salvar Seiya de Pégaso, que havia caído do penhasco após ser atingido pelos meteoros negros do Pégaso Negro. Seiya, que estava vendo seu amigo em uma situação difícil, acabou cortando as correntes de Shun, e nessa situação, Shun desperta sua ira e acaba vencendo facilmente o Andrômeda Negro. Como vocês podem ver agora, vamos falar de um herói. Sim, meus amigos, esse é um personagem extremamente respeitado entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, apesar de ser um personagem semi-filler, já que não foi criado pelo mestre Masami Kurumada, mas ainda assim tem sua contraparte no mangá clássico original.
Sim, meus amigos, estou falando de Albion de Cefeu, o mestre de Shun de Andrômeda. Albion, além de ser o mestre de Shun, possui vários outros discípulos, como June de Camaleão, Leda e Spica. Albion é um homem justo e um mestre atencioso. Ele sempre viu o grande potencial no cosmo de Shun e sabia que seu discípulo havia começado a despertar o sétimo sentido ainda em seu treinamento. Quando Shun estava saindo da ilha de Andrômeda para ir até a Guerra Galáctica, Albion pede para que o garoto lhe mostre o seu verdadeiro poder. Shun então desfere um golpe que consegue destruir tanto a armadura de prata de Cefeu, que protege o braço de seu mestre, além de destruir uma rocha que estava logo atrás dele. Certamente Shun é o grande orgulho de Albion de Cefeu, e o mais interessante é que o mestre do cavaleiro também possui correntes em sua armadura. Na mitologia grega, Cefeu é o pai de Andrômeda, porém sua imagem não estava ligada diretamente às correntes. Até mesmo no mangá, a contraparte de Albion, que é chamado de Daidaros, não possui nenhuma corrente em sua armadura. Porém, no anime, eles acharam que deveriam colocar correntes nas armaduras que estariam ligadas à ilha de Andrômeda. E ao meu ver, isso foi um grande acerto do anime. Além de Albion ser um grande personagem, tendo o poder de enfrentar até mesmo um cavaleiro de ouro, ele ainda tem um estilo de luta bem legal utilizando suas correntes. No anime também percebemos que as correntes de Albion não teriam vontade própria como as correntes de Andrômeda de Shun. Isso porque Albion, para atacar Nilo, acaba girando e lançando suas correntes, que possuem uma pequena massa pontiaguda em uma das pontas e uma cruz na outra, mostrando que Albion poderia atacar com as correntes, mas também imobilizar o adversário para atacá-los com seus golpes. Ainda falando sobre os personagens da ilha de Andrômeda, agora vamos falar sobre os parceiros de treinamento de Shun. Sim, meus amigos, estou falando sobre Leda e Spica, os outros dois discípulos de Albion. Apesar de Leda e Spica não estarem à altura do poder de Shun, eles ainda continuam sendo personagens bem habilidosos. Sendo guerreiros que lutam em dupla, Leda e Spica possuem um golpe chamado Corrente Nebulosa Dupla. Esse ataque especial dos dois cavaleiros é mostrado no anime quando ambos enfrentam Shun, que estava indo para a batalha nas 12 casas. Aparentemente, a corrente dos dois também não possui vontade própria, porém ambos possuem grande destreza ao utilizarem suas correntes como arma de combate. Leda e Spica são cavaleiros que disputaram com Shun a armadura de Andrômeda, porém não conseguiram conquistá-la. Eles então ganham outras armaduras, uma na cor azul e uma na cor vermelha, porém essas armaduras não possuem uma constelação oficial. Isso porque ambos, meus amigos, foram criados apenas para o anime. Os dois guerreiros acabam lutando com Shun após a morte de Albion na ilha de Andrômeda. Leda e Spica, seguindo as ordens do santuário, enfrentam o cavaleiro. Porém Shun, mesmo sem armadura, eleva o seu cosmo e destrói as correntes que o prendiam. Utilizando os pedaços das correntes de Leda e de Spica, Shun derrota os dois cavaleiros. Outro cavaleiro de patente de prata que utiliza uma corrente para lutar é Dante de Cerberus. A corrente de Dante possui em sua ponta uma gigantesca massa que ele utiliza para atacar. No mangá, Dante foi enviado pelo santuário junto de Capela de Auriga, Jamian de Corvo e Algol de Perseu para enfrentar os Cavaleiros de Bronze. Ikki chega para ajudar Saori e Seiya, que haviam caído no penhasco. Nesse momento, Dante aparece e acaba sendo golpeado por Ikki. Porém, após se recompor, o Cavaleiro de Cérbero ataca com suas correntes e prende a mão do Fênix. É nesse momento que Shun aparece para ajudar seu irmão. O Cavaleiro de Andrômeda enfrenta Dante com sua corrente. E incrivelmente a corrente da armadura de prata de Cérbero é completamente destruída pela corrente de Andrômeda. Lembrando que a corrente utilizada por Dante seria na verdade a coleira do cão de 3 cabeças do inferno. Dante acaba morrendo após o combate, porém ele volta à vida na saga de Hades. Ele se passa por um espectro ao lado de Algol de Perseu e Capela de Auriga. Porém, nos 5 picos de Rosan, os 3 cavaleiros de prata desertores são derrotados por Shiryu de Dragão. O poder da corrente de Dante se chamava a Massa Infernal. Pois bem, meus amigos, gostaram desse vídeo? Comentem aí para eu saber e também digam nos comentários se eu esqueci por algum acaso algum personagem que também utiliza correntes em Cavaleiros do Zodíaco. E no mais, galera, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo